é doença das irmãs do círculo de oração e dos irmãos do coral. Se você não é cristão evangélico, talvez você não entendeu nada do que eu falei aqui, mas o pessoal evangélico, principalmente das igrejas tradicionais, Assembleia de Deus, que é meu berço, a gente sabe que as irmãs do círculo de oração são aquelas irmãs mais idosas que se reúnem nas reuniões de oração, e graças a Deus pela vida dessas irmãs que oram por nós. E então, se tem esse entendimento de que a pressão alta é uma doença de pessoas mais velhas, ok? Mas na verdade isso tem mudado recentemente. Tem sido muito frequente na minha rotina de atendimentos atender pacientes com menos de 40, menos de 30 anos de idade, já vindo com uso contínuo de medicamento para pressão alta, ou então aqueles que nem sabiam que tinha pressão alta e eu acabo fazendo o diagnóstico no consultório. Às vezes pacientes com 25, 24 anos de idade. E por que isso está acontecendo? Vamos lá para mais um exemplo envolvendo o carro. Gente, me desculpe, mas como eu trabalhei em concessionária, em oficina por muito tempo, então vira e mexe eu vou estar usando essas analogias aqui com o carro, mas acho que fica fácil de você entender. Imagine que nós dois compramos um carro, mesmo modelo, compramos no mesmo dia e tiramos o carro da loja. Na entrega do carro, o vendedor vai te explicar quais são as manutenções que você precisa fazer, que eu preciso fazer para manter o carro funcionando bem e prolongar a vida útil desse automóvel. A diferença é que você faz tudo certinho, faz as revisões na concessionária, cuida com a calibragem dos pneus, faz a manutenção preventiva, e eu, por outro lado, só abasteço o carro e ando. Não faço nenhuma revisão, não troco óleo, não verifico a calibragem dos pneus, não completo a água do motor, ando por ruas esburacadas em alta velocidade. O que vai acontecer com o meu carro e o teu carro? São dois modelos idênticos, mas provavelmente os nossos carros vão chegar lá nos 40, 50 mil com um estado de conservação muito diferente. Provavelmente o meu vai estar apresentando problemas que o seu ainda não está apresentando e talvez nunca venha a demonstrar. Por quê? Pelo mau uso que eu estou fazendo do carro, por não estar seguindo as recomendações do fabricante. E o nosso corpo, ele é uma máquina maravilhosa. O salmista Davi fala lá no Salmo 139, ele fala: Deus, de modo terrível e maravilhoso o Senhor me formou. E da mesma forma que o automóvel tem um manual de instrução, o nosso corpo ele também tem coisas básicas que a gente pode dizer que está no manual de instrução para ele poder funcionar bem. Entre elas, você sabe tanto quanto eu, é fazer atividade física, é manter o peso dentro do valor normal, é ter uma alimentação saudável, diminuir ao máximo os alimentos processados, ultraprocessados e industrializados, comer legume, verdura, fruta, tomar bastante água, ter pelo menos, no mínimo, 7 horas de sono por noite, fazer um bom controle da sua saúde emocional, um gerenciamento do estresse, ter bons relacionamentos, você evitar o cigarro, evitar o álcool. Isso tudo são as recomendações para que a nossa máquina, que é o corpo humano, funcione bem e sem dar problemas, sem apresentar doenças. Agora me diga com sinceridade, a nossa geração está fazendo isso? Nós estamos seguindo essas recomendações do fabricante? Os nossos filhos ou os nossos sobrinhos estão vivendo de acordo com essas recomendações? Pois é, infelizmente não, e é por isso que tanta gente jovem eu atendo no consultório com tantas doenças, pressão alta, diabetes, transtorno de ansiedade, depressão, porque a gente está dormindo mal, comendo mal, sedentários, estresse altíssimo, relações interpessoais às vezes com tantos conflitos, dormimos mal, não tomamos água. Ou seja, a gente está fazendo tanta coisa errada que não é de surpreender que nós começamos a apresentar alguns problemas de saúde que há pouco tempo atrás eram mais os nossos pais que tinham, e agora, muito jovens, a gente já vem apresentando esses problemas. Então, apesar do nosso corpo ser essa obra maravilhosa de Deus, nós precisamos respeitá-lo. E ou nós respeitamos o nosso corpo e cuidamos bem dele, entendendo que ele é templo do Espírito Santo, que ele nem pertence a nós. Coríntios fala, Paulo dizendo que o nosso corpo não é nosso, ele é do Senhor, é templo do Espírito Santo. Então, ou nós respeitamos e cuidamos desse templo, ou então nós iremos, infelizmente, ter que lidar com as doenças, entre elas a pressão alta, antes da hora. Então, se você tem menos de 40 anos de idade, e se enquadra aqui nesses problemas de não fazer atividade física, a má alimentação, o sono, e quando você for aferir a sua pressão numa consulta de rotina, ou se você tiver o aparelho em casa, ela der mais que 12/8, não entenda que isso é uma situação normal e não desconsidere isso. Fique atento e converse com seu médico
sobre o que fazer para resolver essa questão e para ver se realmente você está desenvolvendo pressão alta.